Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos sobre a perspectiva inclusiva da evangelização espírita da infância e da juventude. E hoje nós vamos estudar sobre deficiências com a nossa querida amiga Ana Maria Champloni. Aproveitemos! Olá, eu sou Ana Maria Champloni. Hoje eu visto uma camisa de manga, é um tecido de um azul bem clarinho e umas bolinhas brancas. Eu tenho os cabelos curtos, meio grisalhos, eles estão soltos e eu uso um óculos com armação preta. Muito bem, agora nós vamos falar então sobre deficiências. Há muitas indagações em torno da pessoa com deficiência, das características que ela apresenta, mas fundamentalmente nós precisamos então nos perguntar como evangelizadores, e esse é um convite que nós fazemos a todos, a que servirá os conceitos que vamos compreender e como utilizá-los. Então, o nosso objetivo aqui fica para que, a partir do momento em que nós tomarmos consciência, que nós tomarmos conta de todo o aporte técnico, conceitual, que nós vamos ver a partir daqui, nós convidamos para que o nosso objetivo seja um objetivo de pensarmos que esses conceitos valoram a nossa prática evangelizadora, ou seja, o que faremos a partir daqui, então? Como nós vamos nos dedicar à frente a esses conhecimentos, nos organizarmos em nossos encontros de evangelização? Em que esses conceitos, eles trazem de impacto positivo para a nossa prática evangelizadora? Em primeiro lugar, nós precisamos então pensar que o nosso principal objetivo, então, é que nós possamos, a partir daqui, ir depurando, educando mesmo o nosso olhar, que deve ser um olhar sensível, frente às necessidades específicas dos nossos irmãos, das nossas crianças, dos nossos jovens com deficiência. E é esse o convite que nós trazemos no início da nossa caminhada até aqui. Vamos lá? Quando a gente fala, então, de deficiência, nós temos, então, um conceito, que é um conceito que está nos documentos oficiais brasileiros, é um conceito também organizado pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, dentro da ONU. E vários países tomam para si esse mesmo conceito. O nosso, no sentido do Brasil, então, é: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse escrito que nós acabamos de ler está no nosso slide. Ele tem um fundo branco. O nosso título está sobre uma tarja amarela. Do lado direito da tela do nosso slide, há uma pequena imagem como umas luzes que mudam do amarelo bem clarinho para um pouco mais escuro, chegando mesmo no laranja. Daqui por diante, essa é a descrição para todos os nossos slides. Pois bem, voltamos então ao nosso conceito, quando a gente fala, então, que a deficiência é o impedimento de longo prazo de tais naturezas, física, mental, intelectual e sensorial,
nós começamos a compreender que esse conceito, ele traz um sentido mais qualitativo, no sentido da caracterização da própria deficiência frente à pessoa com deficiência. Então, o que a gente precisa, então, elaborar aqui, nesse conceito, é que não é propriamente a deficiência que traz a dificuldade para a pessoa com deficiência, mas a sua interação com as diversas barreiras. Não é a deficiência que obsta, que obstrui a aprendizagem, a locomoção em si, a plena condição e efetiva condição de trânsito nas mais diversas colocações sociais onde nós podemos estar. Não. E é essa condição de qualidade que dá para a gente um conceito, que é um conceito completamente diferente do que a gente tinha no passado. Ou seja, nós colocamos em primeiro lugar a pessoa e não a deficiência. Mas observando que, apesar da deficiência, o que causará maiores obstáculos é, sem dúvida nenhuma, as diversas barreiras. E falando de barreiras, a gente tem uma das que é a principal, em que consegue realmente colocar a pessoa com deficiência frente aos maiores obstáculos para a sua plena participação social. É a barreira atitudinal. Quando nós estamos falando de barreiras, então, e no caso da atitudinal, nós imediatamente pensamos, se existe uma barreira, então nós precisamos recorrer à retirada dessa barreira. Essa retirada, ou pelo menos a intenção e a estratégia para que essa pessoa possa concorrer, não é? Para a sua plena posição social, onde quer que ela esteja, dos seus mais diversos núcleos sociais. Qual é a questão, então, aqui? Se há uma barreira, então a estratégia é retirá-la. Quando que a gente chama da retirada dessa barreira, a gente chama de acessibilidade. Então, a acessibilidade que a gente precisa pensar faz jus à barreira que está ali causada frente à pessoa com deficiência. No caso da barreira atitudinal, então nós precisamos pensar qual a principal acessibilidade atitudinal que nós podemos oferecer à pessoa ou às pessoas, crianças ou jovens com deficiência. Qual seria a nossa real atitude frente a essa condição? Então, quando nós também estamos falando de barreira, nós estamos e de acessibilidade, nós então imediatamente pensamos frente à barreira e frente à dificuldade que a deficiência possa trazer para a pessoa com deficiência, qual a necessidade específica que ela aponta. Então, mais uma vez, nós temos a deficiência, que tem as suas características próprias, mas nós temos, então, a pessoa que traz uma singularidade para a própria deficiência e para as suas próprias características, e por isso mesmo aponta para nós que as suas necessidades específicas são próprias daquela pessoa. Então, queridos, nós estamos falando aqui de deficiência, mas imediatamente nós estamos indo. Qual é a estratégia, então, que nós teríamos para que essas barreiras pudessem ser retiradas, dirimidas, sanadas? Mas prestemos bem atenção. Quando nós apontamos a barreira atitudinal, nós estamos imediatamente dizendo, se existe uma barreira arquitetônica, qual a barreira atitudinal que causa maior impacto frente àquela barreira arquitetônica, por exemplo, uma escada para o deficiente para a pessoa com deficiência física?
Então, nós estamos aqui convidando cada um de vocês a pensar um pouco em como nós nos relacionamos frente à deficiência, frente à pessoa com deficiência. Que barreiras eu posso estar causando? Ou melhor dizendo, para nós evangelizadores, que estratégias de acessibilidade nós podemos empreender na busca do melhor acolhimento da pessoa com deficiência nas nossas casas espíritas e na evangelização infanto-juvenil? Então, quando nós estamos falando de uma deficiência física, por exemplo, ou neuromotora, nós estamos nos referindo que a deficiência física é um comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema osteoarticular, ou seja, o ósseo e articular, né? O sistema muscular e o sistema nervoso. Esse é o comprometimento, a característica da deficiência física que causa a pessoa que a possui. E o termo deficiência neuromotora, então, se reporta às deficiências ocasionadas por lesões nos centros e vias nervosas que comandam os músculos. Nesse sentido, nós podemos dizer, então, que toda deficiência neuromotora causa uma deficiência física. Nós temos aí uma deficiência física. Mas não necessariamente uma deficiência física é uma deficiência neuromotora. Vamos ver a diferença? Quando a gente está, por exemplo, tem na tela uma criança, ela está sobre a cadeira de rodas, ela tem as perninhas amputadas na altura dos pés, dos tornozelos, ela está numa quadra de esportes com outras crianças e tem do seu lado esquerdo na tela, uma bola de basquete. Quando a gente está falando de deficiência física, nós estamos falando de alguém que tem um comprometimento motor, ósseo-articular, muscular e do sistema nervoso. No caso dessa criança, a gente vê claramente que ela tem uma deficiência física. Mas quando a gente imagina, por exemplo, uma criança que no parto sofreu anóxia, por exemplo, faltou oxigênio na hora do parto, então aquela criança, ela nasce com uma deficiência física, mas é de ordem neuromotora. Por quê? Porque o comprometimento motor advém de um outro sistema, que é o sistema nervoso. Ou seja, a sua condição neuromotora foi comprometida pela falta de oxigênio no parto. É uma criança, então, que vai precisar ser de uma cadeira de rodas, ou seja, vai ser um usuário de cadeira de rodas, e traz um outro nível, um pouco maior, de comprometimento motor. Então, provavelmente, não apenas as pernas, mas também toda a condição motora das duas condições, né? Inferior e superior. Também vai trazer, por exemplo, pode vir trazendo uma necessidade específica quanto à condição fônica. Né? Por quê? Porque todo o aparelho, né, de articulação também está comprometido. Ela pode trazer, por exemplo, um grande comprometimento osteoarticular, né? Então uma atrofia muscular importante, e para ela é difícil segurar um talher, um lápis, enfim, ter todas essas estruturas de autonomia comprometidas. Mas, em contrapartida, nós precisamos saber também que a criança com uma deficiência neuromotora não necessariamente traz aí uma deficiência intelectual. Uma coisa, ou seja, a deficiência física não estará ligada à deficiência intelectual. Quando isso acontece, então, nós dizemos que existe, então, uma outra
classificação para aquela criança, né, as características que ela apresenta. Nesse sentido, esse garotinho aqui, em se falando das necessidades específicas da criança com deficiência física, então a gente precisa sempre imaginar qual é a necessidade específica dessa criança que eu descrevi para vocês. Essa criança que está sobre a cadeira de rodas, é uma cadeira de rodas específica para as crianças que podem, né, vir a participar de um esporte, como esse é o caso do basquete. Então, a cadeira de alumínio, ela é mais flexível, ela é mais leve, para que a pessoa, o usuário da cadeira de rodas, possa ter autonomia de locomoção junto a ela. Então, quando a gente está vendo uma criança ou uma pessoa usuária de cadeira de rodas, nós imediatamente vamos pensar, o nosso ambiente, ele está preparado para o giro da cadeira, para o giro de 360, para o giro de 180 graus. Se ele girar, ele vai bater nos móveis, ele vai bater nas pessoas. O ambiente está adequado? Se a gente precisa ter um acesso à sala, por exemplo, da evangelização, ou a sala de passe, ou a sala de outra atividade que seja no nosso centro espírita, o lugar onde precisa passar, né? A porta está adequada, pelo menos de 80 centímetros para passar a cadeira de rodas, com folga, sem que ele possa se machucar. Essa é uma maneira da gente pensar imediatamente. Existe essa barreira? Então, qual a acessibilidade? Se tem uma acessibilidade a ser feita, então qual a necessidade específica frente àquela pessoa? Em se tratando das nossas atividades, por exemplo, na nossa sala de evangelização, nós imediatamente podemos pensar aquela criança, aquele jovem que é usuário de cadeira de rodas, eu tenho alguém, como eu posso auxiliar de maneira que ele possa se locomover, que ele possa ter acesso aos móveis, aos materiais, que ele possa encostar a sua cadeira sem ficar muito longe, né, da mesa, que a cadeira possa encaixar de uma maneira tal em que ele possa ir para próximo o mais suficiente possível que seja para ele, a fim de ele manusear os materiais que vão ser propostos para aquela determinada atividade? Que tipo de necessidades específicas ele me apresenta para que eu possa planejar, para que eu possa pensar na sua melhor inclusão, para que a atividade planejada ele possa se sentir pertencente também a ela. Essa é uma proposta primeira para o nosso planejamento. Então, quando a gente está falando de uma criança que tem um comprometimento muito acentuado em várias áreas, por exemplo, o cognitivo, que é a aprendizagem, a interação social, que apresente uma hiperatividade, então a gente está dizendo que não tem mais uma deficiência física, mas aí, então, a classificação, as características apontadas por aquela pessoa, mediante as suas necessidades, é uma deficiência múltipla. Múltipla, porque há vários comprometimentos que não apenas o neuromotor, não apenas uma deficiência física se apresenta ali. E, nesse sentido, a pessoa requer uma série de procedimentos de acessibilidade em relação à comunicação, à interação e à aprendizagem. Então, é uma criança que está comprometida na condição da fala. Então, a linguagem ela não foi estabelecida, mas apresenta uma comunicação. Vejamos, quando ele se sente triste, quando ele está alegre, quando ele diz que gosta da atividade, como é que a gente faz para perceber, então, que aquela criança está gostando do jogo, da música, do teatro, da história que nós vamos organizar, contar para as nossas crianças, para os nossos jovens?
as sobrancelhas levantam, ele fica agitado, ele sorri, ele dá pequenos gritinhos balançando os braços quando ele consegue, quando ele pode. Então, essa é uma forma de comunicação. Quando será que ele está com dor? Quando será que ele está chateado porque a atividade acabou, ele quer continuar no jogo e não pode mais porque nós precisamos ir para uma próxima etapa? Ele vai ficar chateado, ele vai ficar acabrunhado, o rostinho vai dizer, né? Qual é a linguagem que ele vai usar para a gente? Uma linguagem corporal. Muitas vezes a comunicação é apontar o que ele quer, é seguir em frente, é pegar em alguém, é olhar para a gente. Então, essa é pensar na acessibilidade comunicacional. Quando eu sei que ele gosta da atividade. Uma outra situação é a interação. Então, a criança com uma deficiência múltipla, ela pode vir com uma deficiência neuromotora e também pode vir com uma comorbidade, por exemplo, com TEA, ou um transtorno global de desenvolvimento de tal maneira que, de fato, comprometa a sua interação com os outros. Como eu faço para que ele possa interagir melhor? Para que as crianças possam ser solistas das suas necessidades? E a aprendizagem? Como é que, então, se ele não fala, como eu posso estabelecer que estratégias pedagógicas eu posso utilizar para que ele possa compreender os temas trabalhados? Então, isso é pensar em acessibilidade, e por isso mesmo a gente diz que é pensar numa estratégia pedagógica inclusiva. Então, no caso, nós temos um outro slide e nós temos um garotinho, ele está num ambiente onde há alguns adultos e é um ambiente de interação com jogos e tal. E de frente a ele tem uma menina de igual idade, eles têm mais ou menos em torno de 10, 11 anos. A menina está dando a mãozinha para ele sorri para ela e ela devolve o sorriso para ele. Claramente, pela estrutura, nós temos uma criança com uma deficiência múltipla. Então, a gente vê o comprometimento mesmo dele, não é? Na maneira de interagir com ela, né? Às vezes é um olhar mais vago, né? Demora um pouco mais de tempo, leva um pouco mais de tempo para interagir, para compreender o que está acontecendo no ambiente, enfim. Então, é dessa criança que nós estávamos falando anteriormente. Quando a gente vai falar de surdez, então, quando a gente vai para um dos cadernos do MEC, editado em 2006, Educação Infantil, Saberes e Práticos da Inclusão, Dificuldade de Comunicação e Sinalização, Surdez. É um dos cadernos, a 4ª edição do MEC-CESP. Então, a descrição para a surdez é: a surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal do som. Verifica-se a existência de vários tipos de pessoas com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda de audição. Nós sabemos que as pessoas com surdez, ou as pessoas surdas, como a própria comunidade surda gosta de ser representada, traz para a gente também uma elucidação, e o próprio conceito já é um conceito que agrega uma construção da própria comunidade surda. Não existiria uma deficiência auditiva, mas uma surdez. Então, quando a gente está falando de surdez, nós temos tipos de comprometimento. Nós temos um comprometimento de uma surdez que é trazido por uma surdez leve, que é aquela que a pessoa escuta, mas escuta às vezes de muito longe, já perde um pouco o som. Mas é aquela pessoa que está
sempre fazer aquele esforço de colocar o ouvido um pouco mais próximo, um outro, para tentar seguir o som e o som ser mais claro para ela. Nesse sentido, a criança com surdez leve, por exemplo, é aquela criança que vai passar por distraída, é aquela criança que vai passar como que não escuta quando o adulto chama, escuta no sentido da malcriação, tá? Se importando com quem está chamando o nome dela. Na verdade, ela não está escutando. Na verdade, ela não tem a acuidade auditiva necessária para ouvir o som com clareza. Depois a gente tem uma surdez moderada. Essa surdez moderada, a pessoa já faz um grande esforço, mesmo com uma pessoa frente a ela. Em determinados níveis de som, ela apenas vai conseguir fazer uma leitura labial. Essa é aquela pessoa surda que está entre a aprendizagem da leitura labial e da aprendizagem da linguagem brasileira de sinais, ou Libras. Ela escuta, mas ela não tem, já tem uma perda considerável da acuidade auditiva. Ela consegue se comunicar, inclusive, olhando a boca das pessoas, mas já traz um comprometimento a nível de escrita, por exemplo. Essa aprendizagem escrita do português escrito já vem comprometido pela distância fonética que a gente precisa construir, a consciência fonética, e ela tem um distanciamento dessa compreensão do que a gente fala, a gente escreve. Por quê? Porque há sons que já estão perdidos. Uma outra situação é o comprometimento de uma surdez severa. Então, é uma criança que não foi, que não aprendeu antes a falar, provavelmente ela não vai conseguir falar, não vai conseguir aprender a articulação fonética da fala, da linguagem oral, da língua dela. E ela, nesse momento, precisa muito de aprender Libras. Na verdade, Libras já deveria ser uma língua instaurada por todos os ambientes sociais ou espaços de aprendizagens nossos, né? Visto que Libras é considerada a nossa segunda língua. Mas na surdez severa não existe mais a leitura labial, a menos que a pessoa não tenha sido oralizada antes e foi perdendo gradativamente a audição até chegar numa surdez severa. Ela tem condições de fazer a leitura labial, mas só nesses casos. Então, nesse sentido, a própria aprendizagem aqui do português, na escrita ou da língua escrita, já está atrelada apenas à condição escrita. Quando a gente está falando da surdez profunda, então, a pessoa realmente já não tem mais nenhum resíduo auditivo, não consegue, de fato, escutar absolutamente nada e precisa ser instaurada uma comunicação. Geralmente, e isso deve ser dito, queridos, nem sempre o surdo ou a pessoa surda sabe Libras. Pois é. Nem sempre a pessoa que sabe Libras, ou surdo, que se comunica através da Libras, sabe ler, sabe escrever português escrito. Pois é. E é exatamente onde entra uma grande estratégia que nós precisamos utilizar. Quanto mais nós utilizarmos imagens associadas ao sinal da Libras, quanto mais a gente utilizar o conceito sendo associado a uma imagem
e, consequentemente, há um alfabeto datilológico, que é aquela configuração de mãos, não é? Então, meu nome, Ana. Então, essa é uma configuração do alfabeto datilológico. Então, nós precisamos sempre estar associando, nesse instante, quando a gente está pensando de acessibilidade comunicacional, que é o que vai necessitar a criança, o jovem, a pessoa com surdez, de a gente ter sempre na nossa sala um mural com um alfabeto. O nosso alfabeto da nossa língua, mãe, e o alfabeto datilológico da língua de sinais a que se refere aquele país, no nosso caso, Libras. Um grande passo é quando nós também associamos a imagem, a palavra escrita em português e o sinal que revela para o surdo que sabe Libras o que significa aquela imagem, né? O que nós estamos dizendo? Então, quando nós estamos falando de acessibilidade, quando nós estamos falando de uma estratégia pedagógica inclusiva, nós estamos falando de, essencialmente, estarmos prontos, né? Estarmos sensíveis para que o outro se sinta pertencente àquele grupo. E, além de tudo, quando nós utilizamos Libras, quando nós utilizamos uma comunicação adequada, seja para criança que apresenta uma deficiência múltipla, como as pranchas de comunicação alternativa, aumentativa, por exemplo, quando a gente está utilizando a Libras, quando a gente vai utilizar e permitir, né, que tudo no ambiente possa conter tarjas com o nome das coisas em braille, por exemplo. Quando a gente consegue sinalizar em braille tudo que está ao nosso redor, como os ambientes, como os livros, as entradas, a maneira de o deficiente com baixa visão ou cegueira conseguir saber que aquele trajeto é o trajeto que vai levar para a minha sala, que vai levar para o banheiro da instituição. Então, tudo isso também é acessibilidade. E é pensar nisso que torna, né, toda a condição de acolhimento mais significativa. Então, estou sendo olhado. Há alguém que olha para mim. Eu não preciso ficar esperando que alguém me diga o que está acontecendo. Alguém respeita a minha autonomia. Então, dar acessibilidade é isso. Trazer em si, e notadamente perceber a necessidade específica daquela pessoa e tratar de organizar as estratégias frente ao que se apresenta é fundamental. É dizer, eu estou com você. E você é muito bem-vindo. Então, quando a gente está falando de baixa visão e cegueira, nós temos, então, um parâmetro, que é um parâmetro que tem a ver com a acuidade visual. Diferente da surdez, que é classificada por níveis, a baixa visão e a cegueira têm denominações próprias. Quando a gente está falando de baixa visão, então, a gente está falando de um comprometimento do funcionamento visual em ambos os olhos. Mesmo após uma correção com o uso de óculos, com a lente de contato, embora a pessoa utilize ou é potencialmente capaz de utilizar a visão para um planejamento e uma execução de alguma tarefa. Ou seja, ela consegue ver com uma correção, como óculos, por exemplo, ou uma lente de contato. Às vezes, a criança com uma baixa visão, já tão comprometida, ela tem um resíduo visual tão pequeno, às vezes, mas consegue enxergar mediante a refração da luz. Então, ela enxerga, por exemplo, os vultos, ela enxerga a cor, ela consegue, na aproximação do objeto, por exemplo, divisar a forma. Então, essa pessoa, ela não é cega, é uma pessoa com baixa visão. Nesse sentido,
Mesmo com o uso dos óculos corretores, a gente às vezes ainda precisa de uma lupa, a gente precisa, então, de uma pauta, que é um caderno, uma folha, com uma pauta ampliada. O que é isso? Quando a pauta, ao invés de ser uma linha bem fininha, é uma linha mais grossa, de pelo menos 2 a 3 centímetros, com uma distância, então, entre uma pauta e outra, de pelo menos 4, 5 centímetros, a depender da espessura da pauta que você utilizou. Por que isso? Porque essa é uma das necessidades específicas, por exemplo, de quem tem uma baixa visão, para conseguir escrever dentro de uma pauta. Quando a gente está falando, então, de cegueira, então nós estamos falando de uma alteração mais grave e total até, de uma ou mais funções elementares da visão. Acuidade, campo, refração de luz. Então, tudo isso está comprometido. E, provavelmente, numa dessas funções elementares, ela já não existe mais. E essa condição, ela afeta, de um modo irremediável, a capacidade de ver, de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição, movimento, né, em um campo ou mais ou menos abrangente. Então, o campo, então nós temos a visão. Esse aqui é um campo. À medida que nós vamos distanciando a nossa mão, até onde nós enxergamos a nossa mão. Esse é o campo de visão. Então, nós temos aqui. Quando a gente está falando de uma baixa visão, por exemplo, a gente está falando de um indivíduo que tem, por exemplo, uma dificuldade de perceber profundidade, a lateralidade, a proporção desse objeto no ambiente, a locomoção, né, a percepção do seu corpo no espaço também está comprometida. Então, essa também é uma necessidade específica da pessoa com uma baixa visão. No caso da criança com cegueira, que tenha nascido, por exemplo, que seja uma cegueira congênita, então essa aprendizagem do espaço no corpo, do corpo no espaço, ela não tem, essa aprendizagem ela não tem. Então, ela precisa de um corpo auxiliar. Geralmente, né, nós, então, colocamos a criança na nossa frente, andamos com ela, né, contamos os passos, dizemos que da porta para aquela cadeira tem tantos passos, da porta para a lousa, da porta para a próxima saída tem tantos passos. Então, vamos dizendo para ela, então nós vamos virar à esquerda, nós vamos virar à direita, existe um degrau, eleve seu pé, suba o outro, e assim por diante. Vocês já perceberam que uma criança, e muitas vezes alguns adultos cegos, eles balançam os corpos. Então, aquele movimento, que é um movimento estereotipado, e muitas vezes a gente encontra isso com as crianças dentro do espectro autista. Mas na criança, que é criança cega, por exemplo, que nasceu com uma cegueira congênita, né? Que tem uma cegueira congênita, desculpa, ela apresenta esse balancinho como uma maneira de estar sendo no espaço. À medida que ela vai entendendo um pouco da proporção do espaço que ela tem, aquele balancinho vai diminuindo. Mas, na maioria das vezes, ele vai permanecer. Então, nós temos uma figura, uma imagem, que é uma criancinha, é uma garotinha, ela tem aproximadamente 4, 5 anos, ela é loura, tem um óculos corretor, cuja armação é um cor-de-rosazinho, e frente a ela tem um jogo de madeira que tem um sulco em forma de ondas, e sobre essa onda, que é sulcada na madeira, tem umas bolas, umas esferas.
Essa esfera é aqui, ela está um pino, onde tem a esfera em cima, e a continuação do pino para baixo. Então, o jogo consiste em ela passar o pino na onda, né? Naquela forma ondulada, sulcada na madeira, mas ela está bem próximo ao objeto na condição, na necessidade de perceber tanto o sulco ondulado quanto o pino, para que ela possa mover ali o objeto do jogo. Uma outra imagem é um garotinho, ele tem por volta de 14 anos, ele tem à sua frente, ele é cego, e tem à sua frente um coleguinha. E ele está tateando o rosto, né, usando a mão no rosto do colega. Né? Ou seja, ele está tentando descobrir como é o óculos do seu colega. Eles estão numa atividade onde todos estão fazendo a mesma coisa. Mas nós precisamos dizer que, nesse sentido, existe uma necessidade da criança cega, é evidente, de tocar em tudo. Ela precisa descobrir o mundo. Então, ela vai tocar. Ela tem necessidade de tocar no rosto das pessoas. Ela tem necessidade, muitas vezes, até de sentir pelo olfato, de tocar, de pôr no rosto para sentir a temperatura, para sentir ali se há alguma aspereza, como é que é o objeto em si, como é que ela faz aquela representação, já que ela não tem a vista, né, para fazer essa representação do objeto. Né? Apesar de nós sabermos que a pessoa com cegueira ou com baixa visão precise muito do tato para fazer as suas investigações, a gente precisa também ter cuidado com essa estratégia, que é uma estratégia que, evidente, o cego ele vai precisar utilizar sempre. Mas existe um limite para o uso tátil em tudo. Por exemplo, há ambientes onde a criança não pode pôr a mão. Uma panela quente, uma tomada, um fio, uma janela sem grades, enfim, todos os riscos que uma criança possa passar. A criança cega também. Por quê? Pela necessidade de tocar. Uma outra situação é que ela vai precisar aprender que a gente não deve tocar nas pessoas, a menos que elas permitam isso. E é uma outra aprendizagem, uma outra necessidade que a pessoa cega vai apresentar para a gente, né? Em se tratando da pessoa com cegueira ou pessoa cega ou com baixa visão, nós precisamos então pensar em que tipo de acessibilidade pedagógica nós precisamos empreender nas nossas salas de evangelização, sempre trabalhar com objetos na sala. Se a gente vai trabalhar com cartaz, o cartaz precisa ser tátil. Se nós vamos trabalhar com um jogo, memória, a gente vai precisar fazer que o jogo, a memória, enfim, a própria historinha que a gente vai entregar, né, o livrinho de história, apesar do braille ser a escrita para o cego, mas a imagem também precisa estar representada em alto relevo. Então, nós precisamos sempre imaginar a principal necessidade específica da criança ou da pessoa, do jovem cego, é a condição de, através do tato, do olfato, da audição, perceber o objeto, entrar em contato com o elemento do conhecimento. Então, se o elemento do conhecimento é abstrato, eu preciso fazer com que aquele conhecimento se torne concreto. Mas existe uma situação onde nós temos na mesma pessoa uma condição que leva ela
ter uma baixa visão ou uma cegueira e uma condição auditiva, ou seja, uma surdez. Quando a gente encontra essas duas condições juntas na mesma pessoa, nós não dizemos que ela é cega e surda, nós dizemos que é surdo-cega. A surdo-cegueira, então, é uma outra classificação. E a pessoa com a surdo-cegueira, ela requer uma necessidade específica frente à comunicação muito mais complexa, por exemplo, do que as pranchas de comunicação utilizadas para as pessoas com TEA, as pessoas com deficiência neuromotora ou múltiplas. Existe uma comunicação que se chama TADOMA. O que é o TADOMA? É nada mais, nada menos do que a sinalização de Libras posta na mão da pessoa com surdo-cegueira ou do surdo-cego, caso ela tenha aprendido já Libras. Uma outra situação é que se essa pessoa aprendeu a falar no passado e agora é surdo-cega, ela pode, apoiando o polegar próximo à boca da pessoa que fala, do comunicador, colocando o dedo polegar no maxilar, aliás, indicador no maxilar, e o resto dos dedos próximo ao aparelho fonador. Quando a pessoa fala, ela imediatamente percebe, através do movimento da mandíbula e da boca, e do som vibrando no pescoço, o que a pessoa está dizendo. Então, nesse sentido, a necessidade específica, por exemplo, de uma criança surdo-cega é, de fato, mais complexo e requer de nós um pouco mais de estratégias pedagógicas. Então, a gente vai utilizar tudo que a gente pode utilizar com o cego, tudo que a gente possa utilizar com o surdo, e agora encaixando de uma maneira tal que a pessoa com a surdo-cegueira possa se comunicar com a gente e perceber ao redor o que está acontecendo. Né? Essa é uma imagem que nós colocamos para vocês. É um garotinho, ele tem em torno de uns 9 anos. Ele está sentado frente a uma mesinha, há 2 mesinhas. Do lado dele tem uma professora. E sobre a mesinha, ele tem uns materiais, que é a copa das árvores, de algumas árvores, o caule, umas flores, e ele precisa encaixar, ele precisa organizar esses materiais de maneira que ele possa, então, como um quebra-cabeça, formar as árvores. Mas ele é surdo-cego, e ele não vê e ele não ouve, pelo estímulo da fala, o que significa, por exemplo, o que ele está fazendo. Então, a professora tem a mão encostada, o braço dele encostado no dela, e ela faz um movimento, que é o sinal de Libras, para árvore. Então, ela está denominando o que ele fez ali. Ele fez uma árvore. Então, a gente tem toda essa estrutura, né? E aí nós chegamos a falar, então, da deficiência intelectual. A pessoa que apresenta dificuldades importantes, né? A pessoa com deficiência intelectual é uma pessoa que apresenta dificuldades importantes na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, apresentando disparidade entre a idade cronológica e a mental. Então, a condição que nós precisávamos ver dentro do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento da criança, então nós temos as faixas de idade, a faixa etária, e cada faixa etária apresenta um desenvolvimento motor, desenvolvimento da fala, e assim vai. A curiosidade está ali presente na criança em várias etapas.
A associação, né, das palavras como objeto. Então, ela já vai começando a perceber no espaço dela, no meio ambiente onde ela vive, os vários estímulos. Esses estímulos trazem para a criança a condição perfeita para que o seu desenvolvimento ocorra. O desenvolvimento dela, né? O desenvolvimento intelectual, cognitivo possa acontecer. Mas nem sempre esse desenvolvimento ele consegue estar ali pleno, vamos dizer assim. E o que a criança vai corresponder frente à sua condição cronológica, ou seja, a sua faixa etária, a sua idade, não é o que se espera dela numa questão mental, ou seja, nas respostas que ela precisa dar nos estímulos que estão vindo do ambiente para ela. Como ela compreende aquele estímulo? Quando a gente está falando de estímulo, por exemplo, o som, as cores, os objetos, o som que eles fazem, né? Quando a gente vê, por exemplo, a criancinha, quem tem criança pequena em casa sabe que a gente coloca um monte de brinquedos, então ela vai agrupando por cores, às vezes ela precisa montar, e em primeira mão aquela montagem não quer dizer nada, mas com o passar daquele estímulo vindo do objeto, ou seja, da curiosidade dela, em transformar aquele objeto, em dar funcionalidade àquele objeto, em descobrir como ela pode brincar com aquele objeto, o que ela pode fazer com aquele objeto, a partir dela é exatamente a resposta que ela está dando ao objeto. Ou seja, como é que a gente está aprendendo? Como é que a gente consegue perceber as coisas ao nosso redor e como a gente convive com essas situações? Então, quando isso acontece e é muito díspare, ou seja, a criança não consegue dar as respostas aos estímulos que estão vindo, pode identificar provavelmente aí uma deficiência. A deficiência intelectual ela envolve os déficits de cognição e comportamento adaptativo. Quando a gente está falando, então, de cognição, a gente está falando de uma condição, né, de um agrupamento, vamos dizer assim. A cognição ela é composta pelo raciocínio, pelo desenvolvimento lógico. Por exemplo, quando a gente precisa formular a saída de um problema, a gente tem um problema, como é que a gente soluciona aquilo? Então, a gente vai formular uma estratégia, né, uma saída. Quando a gente precisa ir buscar uma ideia, né, utilizar a criatividade da gente frente a um objeto, frente a uma pergunta, uma proposta. Então, quais as ideias? Formular ideias está no campo da cognição. Planejar, por exemplo, também está no campo da cognição. O que eu vou fazer no meu dia a dia? Então, você antecipa a ação, pensa sobre ela e pensa ainda qual o caminho, né, mental que eu realizo até imaginar a maneira como eu vou organizar o meu dia a dia. Estabelecer métodos, né, estabelecer estratégias para a resolução dos problemas, como a gente falou anteriormente. Desenvolver um pensamento abstrato, compreender ideias complexas, por exemplo, está no campo da cognição, ou seja, do raciocínio. Né? E isso tudo tem a ver com a aprendizagem. Então, o caminho da aprendizagem depende desses fatores, depende de que a cognição ela esteja preservada, ela não tenha, por exemplo, nenhuma dessas condições neurológicas comprometidas. Quando a gente está falando de um comportamento adaptativo, então, por sua vez, a gente está falando de uma reunião de habilidades conceituais, sociais e práticas que a gente vai aprendendo uns com os outros. Por exemplo, quando a gente está falando de habilidades conceituais, a gente está falando de tudo que a gente consegue aprender em torno do conhecimento. A leitura, a escrita,
as operações matemáticas. Então, as habilidades conceituais que precisam ser desenvolvidas e que a gente aprende com os outros. Que respostas eu consigo dar em torno da minha cognição? Ou seja, a minha aprendizagem, ela consegue estar aí sem nenhuma dificuldade, apresentando uma condição mais, eu vou dizer fácil, mas na verdade não é bem essa palavra. É como um rio que corre sem uma pedra no caminho, é mais ou menos assim. Na verdade, a aprendizagem, ela não é uma aprendizagem, quando a gente fala de uma aprendizagem plena, a gente não está falando, a gente não está dizendo que quando a gente aprende, a gente não tem dificuldades para aprender. As dificuldades, elas fazem parte da minha condição, das experiências que eu já obtive, das experiências que eu já conquistei, por exemplo. Então, a minha aprendizagem depende do que eu já tenho, do que se apresenta agora e das estratégias mentais que eu preciso fazer percorrer até organizar os nossos conceitos, até organizar, por exemplo, o que eu faço com o que eu sei, por exemplo. Então, essa é uma habilidade conceitual. Quando a gente está falando de habilidades sociais, então a gente está falando das interações sociais, das relações sociais, da aprendizagem sobre as regras. Então, todos os ambientes têm regras, né? Quando a gente está falando de um jogo, o jogo também tem regra. Quando a gente está falando das regras de convivência que nós estabelecemos nas nossas salas, dos encontros de evangelização, por exemplo, é uma regra. E essa habilidade social na deficiência intelectual, ela pode estar comprometida pela condição de que o entendimento das ideias complexas, por exemplo, elas não são plenas, elas têm uma dificuldade. Há algo, então, que existe ali e que está causando um obstáculo para a plena condição da compreensão daquela pessoa frente a algo. E as habilidades práticas, que são aquelas do dia a dia, das atividades diárias, por exemplo, vestir-se, comer sozinho, tomar banho sozinho, ter controle sobre os excrementos, enfim. Então, tudo isso é uma habilidade prática. Quando a gente está falando em que essas 3 habilidades, elas têm, dependendo do nível de comprometimento intelectual que a deficiência traga para o sujeito, então nós temos níveis de comprometimento e níveis do tipo de apoio que essa pessoa precisa ter. Então, quando a gente está falando de um apoio para uma criança que tem uma deficiência intelectual leve, então a gente está falando de um apoio intermitente, que é aquele que a gente dá pontualmente quando ela está precisando ali, apenas como um suporte, mas que o apoio intermitente ele não precisa estar necessariamente presente o tempo todo. Como assim? Quando a gente diz um comando, por favor, né? Está lá escrita na atividadezinha, ou a gente pede, nós vamos agora pintar ou desenhar o que nós mais gostamos de ouvir, a parte que a gente mais gostou dentro da história, do filme que a gente viu agora. Isso na nossa sala de evangelização. Então, geralmente, quando existe mais de um comando, e quando os comandos não são objetivos e simples, a pessoa com deficiência intelectual, mesmo leve, pode não entender, não compreender o que você quer que ela faça. Então, nesse instante, então a gente vai dizer, você gostou da história? Qual a parte que você mais gostou? Foi essa parte? Que tal se você desenhasse isso para mim? Você gostaria de desenhar para mim essa parte da história? Então, nós demos para ela um outro caminho de raciocínio, uma outra maneira de chegar ao comando e compreender aquele comando. Quando a gente está falando, então, de um apoio limitado, então a gente está pensando numa deficiência intelectual que ali se apresenta
que precisam um pouco mais de apoio. Esses casos, primeiro, eles vão acontecer no apoio limitado, ou seja, a gente vai sempre pontuar, refazer comandos, não é? Tornar os comandos um pouco mais simples e paulatinos. Né? Então, a gente vai dizer, você me ajuda a distribuir os lápis para todos? É um comando. Você poderia distribuir esses lápis para aquela mesa? É um outro comando, mas é a mesma coisa que você quer dizer. Nesse instante, tanto os intermitentes, o apoio intermitente como o apoio limitado, nós estamos nos dirigindo a alguém que tem uma certa autonomia. Então, consegue ir ao banheiro sozinha, consegue andar, locomover-se sozinha, consegue vestir-se sozinho, né? Mas a gente já consegue dizer no apoio limitado para ela, por exemplo, que ela precisa tomar banho naquele momento, que ela precisa vestir a roupa naquele momento. Perguntar para ela, você quer ajuda? Eu vou te ajudar a tomar um banho na nossa casa, evidentemente. Então, a gente está vendo uma pessoa com uma deficiência intelectual que já tem um pouco mais de agravamento, não é? Quando a gente está pensando, então, no apoio extensivo ou contínuo, não. Então, a gente está pensando e a gente está apoiando uma pessoa com a deficiência intelectual e esse apoio precisa dizer, você sabe onde é o banheiro da nossa instituição? Eu vou te mostrar onde é. Desse ponto onde nós estamos, você percebe que se você andar por este caminho, você chega ao banheiro? Ela pode ir sozinha, mas no caso do extensivo ou do contínuo, o melhor é que nós possamos acompanhá-la aos espaços da instituição. Essa pessoa, ela também vai ter uma perda considerável na questão da sua própria autonomia. Geralmente, é uma evangelizanda, é uma pessoa que precisa ser guiada até a sala de evangelização. Nesse sentido, a gente costuma dizer que o apoio muda de mão. Então, o apoio que traz ela, geralmente é a família, um familiar, um irmão, um amigo, enfim, vai trazê-lo para o centro, no caso da criança e do jovem, o responsável vai trazê-la até a sala de evangelização e vai mudar de apoio. E aí o evangelizador ou uma outra pessoa dentro da sala vai precisar prestar apoio constante, contínuo para ela. Quando a gente está falando, então, de um apoio pervasivo ou generalizado, essa pessoa, então, provavelmente apresenta uma deficiência intelectual severa. Então, é aquela pessoa que ela não tem uma autonomia na sua vida diária. É uma pessoa que precisa que alguém a alimente, que alguém vista, que alguém faça por ela todas essas atividades. Consequentemente, é uma pessoa comprometida também na sua aprendizagem da fala, da linguagem oral, pode apresentar hiperatividade, pode apresentar outras séries de comorbidades, por exemplo, inclusive o TEA, e é um apoio generalizado no sentido de estar sempre presente. Então, esses são os 4 tipos de apoio para o deficiente, para a pessoa com deficiência intelectual. Vamos agora para as nossas dicas pedagógicas inclusivas? A nossa dica número 1. Utilize materiais concretos para trabalhar temas abstratos. Sempre. Os materiais, quanto mais material concreto você trouxer para a sua sala, encaixar dentro do planejamento pedagógico, dos seus encontros da evangelização, mais você vai ajudar, né? Mais você vai
dar acessibilidade ao maior número de deficiências possíveis que você possa encontrar na sua sala, inclusive para aqueles que também não têm deficiência. Então, utilizar o material quando nós estamos lidando, por exemplo, com um conceito que é um conceito abstrato. Então, quanto mais abstrato for o conceito a ser trabalhado, mais dinâmica, mais material concreto você precisa trazer para que a gente possa fazer a associação, né, entre aquilo que a gente vivencia com aquele material, criar um conceito que é um conceito que advém daquele material para chegar a um conceito um pouco mais abstrato. A nossa segunda dica pedagógica de ouro: use imagens para trabalhar significados, não apenas com as crianças com surdez, as crianças ou jovens surdos, não. Sempre que você utiliza as imagens, você está dando para as crianças que não têm deficiência, para as crianças que apresentam ou estejam num espectro autista, também você estará ajudando essas crianças. Então, quanto mais imagens a gente trouxer para trabalhar com os significados dos conceitos, melhor. No sentido entre a imagem e o objeto concreto, então o objeto concreto, ele também se torna acessível, por exemplo, para a criança que seja cega ou a criança com baixa visão. Já as imagens, no caso deles, eles precisarão ser sempre descritas, como a gente vem fazendo até aqui. A nossa terceira dica: procure saber qual tipo de comunicação a criança ou jovem utiliza. É Libras, prancha de comunicação alternativa, ela faz leitura labial, ela precisa do braille. Que tipo de comunicação a gente precisa estabelecer ali? Empreender para que o conhecimento chegue acessível àquele que necessita. Quarta dica: antecipe ações, crie rotinas. É muito importante. Criar rotinas é fundante, né? É organizador mental para a gente. Então, a gente sabe o que é que vai acontecer naquele dia. Então as ansiedades naturais, das hipercinesias, por exemplo, as hiperatividades, que podem estar presentes nas deficiências múltiplas, na deficiência intelectual, ela vai ser rebaixada. Então, quando você cria uma rotina, você diz para o sujeito, antecipando já as ações, o que ele vai ter daqui para frente. E como ele mesmo vai conseguir se organizar para aquilo. Então, se eu tenho uma atividade, que é uma atividade de ouvir história, se depois da história eu tenho uma atividade de uma dinâmica, se depois da dinâmica eu tenho uma atividade, que é uma atividade de mural, então ele sabe que ele vai passar por cada uma delas. E isso dá à criança, ao jovem, à pessoa com deficiência ou sem deficiência, uma estrutura que é uma estrutura mental de organização. Quinta dica: planeje atividades que oportunizem a colaboração sempre. Queridos, colaborar, trabalho colaborativo é um valor que nunca deve ser esquecido na evangelização. Quanto mais eu consigo trabalhar numa perspectiva onde todos colaborem com a mesma produção do grupo, mais sentido de pertencimento a gente vai estar oportunizando, mais condições de interação social nós vamos conseguir estabelecer, que são fundamentais, importantíssimas, as interações sociais, né? Da deficiência à alta habilidade, todos nós precisamos investir ou ter investido em nós a condição
das interações sociais. O que eu cedo, o que eu posso ajudar, o que eu tenho, o que eu sei, como eu posso ajudar o outro. Se eu não sei, como pedir ajuda. Então, a atividade que oportuniza a colaboração, ela não apenas trata das condições das relações sociais, mas também do respeito frente às minhas próprias habilidades, das minhas próprias necessidades. Quando a gente trabalha, por exemplo, um mural, onde vai remontar a vida de Jesus, quando vai remontar, por exemplo, vai montar para a gente uma parábola, uma história, todos colaboram com o que tem, todos podem colaborar das mais diversas maneiras. E isso é respeitar a singularidade, principalmente de aprendizagem dos nossos evangelizantes. Por último, a gente não poderia dizer para vocês, deixar de dizer para vocês, vamos falar sobre inclusão com as nossas crianças? Vamos deixá-las ter a oportunidade do diálogo? De, francamente, poderem perguntar, por que fulano é assim? O que eu posso fazer para ajudar? Essa é uma questão importantíssima. Quanto mais as nossas crianças e os nossos jovens puderem conversar sobre inclusão, elas poderão, então, a partir de si mesmas, se colocando como construtores que são de uma nova era, estabelecendo a confiança, a fraternidade, o respeito às pessoas. E é isso. Eu espero você em mais outros momentos e desejo que você tenha uma caminhada maravilhosa